Isaías, hoje é o capítulo de número 6. Se você não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva, deixe seu joinha, divulgue esse canal, divulgue esses vídeos o máximo que você puder, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Nos ajude a levar a palavra de Deus. Nesse capítulo 6, o profeta Isaías, ele vê a majestosa glória de Deus. Versículo número 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Essa visão se manifesta na sala do trono, ou seja, em uma atmosfera espiritual e não uma atmosfera terrena. Os serafins do hebraico possuem 6 asas e servem diante do trono de Deus. Versículo 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Eles continuamente reverenciavam ao Senhor Deus, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E do versículo 5 ao 7, nós vemos aí que Isaías ele é então purificado. Porque ao contemplar a glória de Deus, Isaías é profundamente constrangido por uma consciência de pecado. E ele os confessa então diante de Deus. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, então, ele reconhece que é um homem impuro de lábios, embora já fosse um profeta. É exatamente assim que nós devemos nos comportar diante de Deus, reconhecer os nossos pecados, sermos sinceros, sem reservas. A santidade de Deus deve nos constranger à santificação. A confissão de Isaías tem uma consequência muito positiva. Ele é purificado. Um dos serafins voa até ele com uma brasa viva. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Aí então ele toca os lábios do profeta Isaías. Versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Do verso 8 até o verso 13, vamos ver agora a vocação de Isaías. Então, logo após esse ato dele ser purificado, o profeta ouve então a voz do Senhor Deus dizendo, versículo número 8: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Temos muitas ocupações em nossas vidas e nós precisamos de todas, com certeza. Contudo, o Senhor Jesus, agora no caso, ele disse para nós: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você vê isso lá em Mateus 6,33. Isaías agora, então, ali purificado, ele responde imediatamente ao chamado: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Senhor diz a Isaías, versículo 9: então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Para nós terminarmos a leitura do capítulo do dia de hoje, vamos ler o versículo número 13. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco.
E com a leitura desse versículo, nós encerramos o capítulo do dia de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.